Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Chegamos finalmente à nossa última aula. Eu espero que você tenha aprendido muito, que você tenha aprendido com esse panorama sobre a história da redenção, que você possa ter a, a amado mais a Jesus, amado mais a palavra de Jesus. Espero que esse panorama possa ter ficado claro na sua cabeça, que você possa voltar então outras vezes para estudar, quando precisar relembrar, tá bom? Então, para você que permaneceu fiel até o final, que Deus te abençoe, tá certo? Você que não permaneceu, perdeu umas aulas, volta lá, vai ficar tudo no YouTube aqui, para que essas aulas possam ser reaproveitadas, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse tempo. E vamos agora para a nossa última aula sobre história da redenção. Então, chegamos à nossa última aula aqui, recapitulando. Primeira aula, ainda quando nós estávamos juntos pessoalmente, nós vimos a introdução ao tema, vimos o que era teologia bíblica, vimos a importância de se estudar a teologia bíblica. Depois nós passamos o Deus que criou todas as coisas, nós vimos Gênesis 1, Gênesis capítulo 2, vimos sobre a doutrina da criação, a importância da criação. Depois nós vimos o Deus que não destrói rebeldes, Gênesis 3, a queda, a entrada da maldição no mundo. Depois nós vimos o Deus que escreve seus próprios acordos com Abraão, Deus entrando em uma aliança com Abraão, que culminaria então em Jesus Cristo, que é o descendente prometido a Abraão. Depois nós vimos o Deus que estabelece leis e reina, nós vimos ali a aliança de Deus com a nação de Israel no Monte Sinai, o sistema sacrificial. Depois nós vimos uma parte dos reis, da monarquia de Israel, a aliança que Deus fez com Davi. Depois nós vimos o Deus que é inescrutavelmente sábio, um panorama dos livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Depois nós vimos o Deus que fala um panorama sobre os profetas. Depois nós vimos o Deus que se torna humano e dá um novo nascimento, um panorama ali sobre os evangelhos. Depois nós vimos o Deus que morre, vive novamente, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Semana passada, então, nós vimos o Deus que justifica e transforma o teu povo com o pastor Rafael, a justificação, a santificação, como a igreja deve se portar no mundo. E por fim, hoje, então, nós veremos o Deus que triunfa. O Deus que triunfa. Então, veja, começamos lá em Gênesis e hoje veremos com a consumação de todas as coisas. Especialmente, nós veremos outros textos, mas especialmente ali sobre uma parte do livro de Apocalipse, tá bom? Então, nós veremos o Deus Cristo que triunfa. Só que antes eu queria fazer uma introdução aqui, trazer algumas palavras de advertência, de atenção, porque há uma grande confusão sobre esse assunto, há uma grande confusão. Virou moda falar sobre esse assunto hoje, Alguns anos atrás saíram alguns filmes como Deixados para Trás, que trouxeram muita confusão sobre esse assunto. Direto a gente fica vendo coisas, principalmente o coronavírus agora, já completou não sei o quê, em 1000 anos e não sei o quê. Aí quando o Trump lá mudou a embaixada lá dos Estados Unidos para Jerusalém, daí o povo começou a falar que era um cumprimento de uma profecia, começaram a fazer uns cálculos malucos, é a volta de Cristo, daí a pandemia é a volta de Cristo, estoura uma guerra, é a volta de Cristo, tudo é a volta de Cristo, é uma confusão danada. Sem falar dos chips da besta, Tudo é o chip da besta, é a marca da besta, é não sei o que da besta, é implantar não sei o que da besta, é tudo. O povo gosta disso, E é uma grande confusão. Eu quero te dizer assim, 99% dessas coisas, 99% dessas coisas que a gente vê, que recebe de corrente no WhatsApp, esquece, tá bom? Esquece isso, tá? Essas teorias malucas aí, deixa isso pra lá. Tá bom? Geralmente, na grande, esmagadora maioria das vezes, é uma visão totalmente equivocada
do livro de Apocalipse, tá bom? Então, esse assunto, geralmente, ele é um assunto meio, assim, um pouco ácido de falar, né? Porque cada um tem uma visão e existe uma confusão gigantesca no corpo de Cristo com ele. Só que dentro, tá? Tirando essas visões mais malucas, assim, dentro dos teólogos mais respeitados, também existem posições divergentes. Tá bom? Então, o livro de Apocalipse, ele não é um livro assim simples de se entender. Né? Não é um livro fácil. Então, a pessoa que chega falando que é fácil, uma pessoa que chega falando assim que é totalmente certa de que aquilo que ele pensa é o correto, você já fica meio com o pé atrás, né? Porque os maiores teólogos sempre falaram da dificuldade de se interpretar o livro de Apocalipse. Então, existem várias opiniões divergentes e opiniões ortodoxas, tá bom? Então, você pode ter, tirando, mais uma vez, essa loucuragem que a gente falou antes, você pode ter, dentro de uma interpretação cristã centrada, opiniões diferentes, tá bom? Então, existem diversas opiniões dentro do livro de Apocalipse, tá bom? Mas hoje a nossa aula não é um panorama do livro de Apocalipse, tá? É um panorama sobre o retorno de Cristo, sobre a vinda do seu reino em plenitude, a consumação do seu reino, os novos céus e a nova terra, e não sobre a matéria de escatologia. Então, não vou ficar abordando aqui se a visão correta é pré-milenismo, pós-milenismo, talvez você nem conheça esses termos, né? Mas eu preciso falar disso porque tem algumas pessoas que conhecem e ficam ansiosas. Não vou falar disso, se é amilenismo, se é pré-tribulacionismo, se o arrebatamento é pré-tribulação, pós-tribulação, mid-tribulação, não vou falar nada disso. Nada disso, tá bom? Vou dar um panorama daquilo que é central, daquilo que nos une, que une essas opiniões divergentes, daquilo que você precisa crer, tá bom? Sobre a volta de Cristo. E essa, na verdade, é o propósito da nossa aula, da nossa matéria aqui, História da Redenção. Né? Nós não estamos passando, por assim dizer, sobre um panorama de todos os livros da Bíblia. Nós estamos fazendo um panorama da história da redenção. Então, você vai ver que agora, o Deus que triunfa, por exemplo, que é a consumação de todas as coisas, existem vários textos na Bíblia em diferentes lugares que falam sobre ele. Então, nós não vamos falar aqui só sobre Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele fala basicamente sobre a consumação de todas as coisas. Mas nós vamos passar também por outros textos aqui, tá bom? Então, é um panorama da história da redenção como um todo e não simplesmente de livros da Bíblia. Então, dada essa introdução, vamos começar falando sobre o retorno de Cristo. O rei retorna. Então, a primeira coisa é que o retorno de Cristo será pessoal. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Atos. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, tá bom? Nós vamos passar por vários textos. Atos, capítulo 1, tá bom? Eu vou colocar aqui o slide, mas é bom também você acompanhar na sua Bíblia aí. Mas o retorno de Cristo será pessoal. Olha o que diz o texto de Atos. Diz assim, olha, tendo dito isso, Jesus havia falado para eles, né, que desceria o Espírito Santo para eles testemunharem. Mas diz assim que, tendo dito isso, Jesus, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, os discípulos, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Cristo subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então, o retorno de Cristo será pessoal. Por que existe essa ênfase, né? Porque existem cristãos entre aspas, tá? Mas existem uma linha dentro que não é cristianismo, né? Mas que saiu de dentro do cristianismo, que não acredita na volta pessoal de Cristo. É que acha que assim, é uma linguagem metafórica, uma linguagem assim simbólica, que Cristo já retornou no seu espírito. Não. Esse texto nos fala que Cristo mesmo retornará.
Cristo em pessoa, o mesmo que subiu, o Deus homem, esse irá retornar. Então a volta de Cristo será pessoal. Apocalipse 1:7 também vai dizer que o retorno de Cristo ele será visível. Diz assim, né? Eis que ele, Cristo, vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos na terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Então o retorno de Cristo será visível, não será um retorno espiritual. Tá bom? Hoje, e o reino dele também será visível a todos. Hoje, o reino de Cristo é espiritual. É por meio de todos os eleitos, da igreja reunida dele, é que Cristo reina. Mas no último dia será visível. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Cristo. E o retorno de Cristo será com poder e glória. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como servo sofredor. Ele veio como um cordeiro caminhando para o matadouro, como Isaías 53 vai nos apresentar. Cristo vem em sofrimento, em humilhação, mas na sua segunda vinda ele virá em poder. Diz assim Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, Cristo virá em glória, e ele se assentará em seu trono, ele virá em poder. Cristo virá, então, para instaurar o seu reino sobre toda a criação. Então, o retorno de Cristo será pessoal, o retorno de Cristo será visível e o retorno de Cristo será com poder e glória. E diz o texto ainda que ele virá para julgar. Cristo agora virá como juiz e ele separará uma das outras pessoas. Ele dirá para uns, vinde benditos de meu Pai, mas ele dirá para outros, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cristo virá como juiz. Então, depois que Cristo retornar, ele julgará o mundo. E a Confissão de Fé Nossa Batista, de 1689, diz assim, olha, Cristo deseja que estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo. Nós também seremos julgados, não para condenação, mas nós também compareceremos diante do trono. Jesus disse que nós prestaríamos conta até das palavras frívolas com que pronunciamos. De todas as nossas palavras nós prestaremos conta. Um teólogo famoso dizia, né, que era como se nós tivéssemos um gravador aqui, invisível, espiritual. E no último dia, Cristo, então, tocará esse gravador e nós prestaremos conta de todas as palavras que proferimos, mas não só as palavras, de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos. Todos os segredos dos homens serão revelados naquele dia. Então, nós também seremos julgados, não para condenação, tá bom? Mas para prestar contas. E daí, para sermos recebidos em seu reino e também para recebermos galardões, recompensas pela nossa vida aqui. Então, Cristo deseja que nós, crentes, estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo. Por quê? Para que os homens se afastem do pecado, para nós termos em mente que um dia nós prestaremos conta desse pecado diante de Deus. Deus abrirá o registro de nossa vida. E ele verá os nossos pecados, os nossos pensamentos. E para maior consolação dos piedosos em sua adversidade, mas também sabendo que Deus não vai nos condenar. Cristo não vai, então, pesar na balança para saber se vai nos mandar para o céu ou para o inferno. Não, vai ser para nos receber em seu reino. Então, esse dia de juízo também servirá para consolo, para lembrarmos de que tudo foi pago. Assim, ele manterá esse dia desconhecido para os homens, para que possam estar livres de toda a segurança carnal, para que a gente não venha descansar. Ah, já que eu não serei, então, condenado, então eu vou viver bem. Não, não. Eu vou viver assim, não bem, né, no sentido, mas eu vou viver da maneira que eu quero, deixar fluir. Não. Eu tenho que viver com disciplina, sabendo que eu prestarei contas. E estar sempre vigilantes,
sempre me preparando, sempre me perguntando, sempre pregando para mim mesmo, porque nós não sabemos a hora em que o Senhor virá. Que possamos estar sempre preparados para dizer: vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. É a oração Maranata, né, no grego. Vem, Senhor Jesus, venha. Então, é desejo de Cristo que nós estejamos bem conscientes que um dia Ele julgará todos os nossos atos. Então, continuando ainda sobre o rei que retorna, nós vimos que ele julgará o mundo. E também haverá ressurreição dos mortos. E essa é uma ideia que já tem, assim, de maneira ainda pequena, desde o Antigo Testamento. Depois você pode ler Daniel 12:2. Você vai ver que já lá estava profetizado de que haveria ressurreição dos mortos. Uns para condenação e outros para o descanso eterno. E para falar ainda sobre essa questão, então, sobre a volta de Jesus, eu queria convidar você a abrir o texto de Romanos 8. Abra comigo em Romanos capítulo 8. E aqui, Paulo ele vai dar uma descrição maravilhosa das coisas, de algumas coisas que acontecerão quando Cristo retornar. Então, nós já vimos basicamente duas aqui, né? Cristo julgará o mundo. Haverá ressurreição dos mortos, e agora em Romanos 8, 12-23, nós veremos um pouquinho mais sobre essa questão da ressurreição dos mortos, e mais uma coisa do que Cristo fará quando ele voltar. Então, faremos a leitura, Romanos 8, 18-23, diz assim, olha, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo aqui está falando sobre algumas bênçãos que advém agora que nós somos adotados na família de Deus. E aqui ele vai falar sobre duas dessas bênçãos que vêm com o fato de Cristo ter redimido a nós, mas não apenas a nós, né? Os benefícios da morte de Cristo atingem o mundo, né? A criação. Então, Paulo vai dizer que a criação será redimida. Olha o que ele diz no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, ele vai falar que até a criação está sujeita à vaidade, mas ela espera, né, ser redimida do cativeiro da corrupção. Então, quando Cristo virá, toda a criação se fará nova. Tudo será restaurado. Tudo será feito novo. Nós veremos isso melhor daqui um pouco. Mas tudo será feito novo. A criação, esse mundo, os rios e mares, as aves, os animais e campinas, toda a criação será restaurada. Nós não viveremos nas nuvens, né? Pulando de nuvem em nuvem, tocando harpas com a roupinha branca. Não, meus irmãos. Nós viveremos num mundo redimido, porque a criação será restaurada e a criação geme. Lembra em Gênesis 3? Que uma das consequências da queda foi que a criação era amaldiçoada? Então, isso será revertido com a revelação final de Cristo, quando Cristo retornar. E nós, então, receberemos corpos glorificados. Paulo vai dizer que não somente a criação, no versículo 23, geme, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Depois que nós morremos, o nosso corpo vai para a terra, volta para o pó, mas a nossa alma, o nosso espírito vai para Deus que o deu. Tá? Não existe essa de sono da alma.
tá bom? Nós não ficamos dormindo depois que morremos. Não. O nosso corpo fica na terra e o nosso espírito vai a Deus, que o deu, vai com Cristo no paraíso, desfrutar, né, um pouco das primícias daquilo que será consumado com a sua volta. Mas na volta de Cristo, então, o nosso corpo será ressurreto. Eu não sei como, eu não sei que idade vai ser, tá bom? Não sei de que jeito vai ser, tá certo? Mas Cristo vai nos dar um corpo glorificado. Nós ressuscitaremos, tá? Nós teremos corpos físicos quando Cristo retornar. Tá certo? Então, essas duas coisas maravilhosas que Romanos nos ensina, para mostrar que o material importa, o físico importa, tá certo? Nós muitas vezes temos uma noção grega do mundo, né, de achar que o espírito é bom e aquilo que é material é horrível. Não, aquilo que é material importa. A criação é boa. Se você não viu, veja a primeira aula. Veja a primeira aula. Essa é a cosmovisão cristã. Então, isso tudo será restaurado na segunda vinda com Cristo. E agora, então, nós chegamos para falar sobre os novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Essa é uma imagem lá do Antigo Testamento. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Tá? Isaías 65, do versículo 17 até o versículo 25. Veja o que Deus profetizou, Isaías profetizou, né? Deus falou com nós, conosco, através do profeta Isaías. Diz assim, olha, pois vejam, criarei novos céus e nova terra. Isso relembra lá Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra. É uma linguagem para falar que Deus criou todo o universo. Então aqui é uma linguagem para falar que Deus vai fazer nova todas as coisas. Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Aqui ele está usando uma linguagem, né? Não haverá mais uma linguagem que o povo entendia, né? Morte de crianças. Né? E um idoso que não complete os seus anos de idade. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Ele está falando assim, olha, Israel, né, ele está usando essa linguagem, vocês, nação de Israel, vocês não vão mais construir, então vai vir outra nação dominar e usar daquilo que vocês construíram. Não! O meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Então, a imagem de Isaías aqui, ele está pegando várias imagens que o povo tinha para pintar uma imagem maior. O novo céus e a nova terra será diferente, assim, de quase tudo aquilo que nós já pudemos experimentar. Então, ele pega imagens do cotidiano para falar, olha, vocês construirão, vocês usufruirão do que vocês construíram, vocês não vai mais haver maldição no meu santo monte, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o lobo já não vai mais querer comer o cordeiro. Tá? Então, essa é uma imagem lá do Antigo Testamento já, que o Novo Testamento, então, vai trabalhar uma imagem ainda maior, mais detalhada sobre os novos céus e a nova terra. E por isso eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21. Depois você pode ler todo esse capítulo, tá? Todo o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Na verdade, se você cumpriu a tarefa da aula passada, você já leu o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Mas aqui nós vamos, então, ler apenas alguns versículos, porque
por causa do nosso tempo dado. Mas, se você quiser dar um pause e ler o capítulo 21 e 22 inteiro também, fique à vontade. Ou se você quiser ler depois, ou se você quiser meditar mais nele depois, faça isso, tá certo? Mas aqui agora a imagem, Apocalipse 21 e 22, é o céu casando com a terra, tá? É a imagem do reino de Cristo, então, sendo consumado. Lembra na semana passada, o pastor Rafael falou das duas realidades do reino, né? Então, uns gostam de falar que é o já e o ainda não. Então, o reino de Deus já veio com Cristo, mas ele é um reino espiritual. Ele já temos as primícias desse reino, mas ele ainda não foi consumado. Ele será consumado na segunda vinda de Cristo. E aqui em Apocalipse 21 e 22 é a consumação desse reino. É quando Cristo virá, então, consumar o reino dele na terra. Então, não será mais apenas uma realidade espiritual, né? Será uma realidade física, uma realidade de toda a criação. Então, o texto de Apocalipse vai falar que será um lugar esplêndido. Olha o versículo 19 a 21. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, assim, aqui, mais uma vez, lembra que eu falei que existiam divergências? Aqui os teólogos vão divergir se João está falando de algo aqui que vai ser literal, né? Nós vamos ver realmente isso, ou se são diferentes imagens simbólicas daquilo que tem, daquilo que será no novo céu e na nova terra. Eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que, de alguma forma, João não tem como expressar aquilo que ele está vendo, então ele utiliza de uma linguagem que pinta uma imagem para a gente, né? Dessas pedras preciosas. Será assim, né? Cores vibrantes, coisas maravilhosas, que a gente pode ter uma imagem pintada na mente, mas será muito maior e muito melhor do que isso. Né? Nós desfrutaremos da árvore da vida. Apocalipse 22, 2 diz assim, olha, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Lembra de Gênesis 3, na segunda aula, que Deus proibiu a entrada do homem do jardim para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Nós teremos acesso a essa árvore da vida de novo, né? Indicando que as maldições do pecado acabaram, né? Então, nós desfrutaremos dessa árvore da vida, desfrutaremos da companhia dos remidos, né? Por exemplo, versículo 3, né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos, que são seu povo, né? O servirão. A linguagem aqui toda de Apocalipse 21 e 22 é dos remidos juntos. Então, nós desfrutaremos da companhia dos nossos irmãos, da companhia de gente de todas as tribos, povos, línguas, nações. Todas as etnias estarão lá e nós desfrutaremos da companhia uns dos outros por toda a eternidade. E nós contemplaremos a Cristo. Nós contemplaremos a Cristo. Diz assim, né, o texto de Apocalipse 22, 4. Contemplarão sua face e na sua fronte está o nome dele. Nós contemplaremos e veremos a Jesus. Só fazendo um adendo, aqui acabei de ver, né, eu coloquei, desfrutaremos a companhia dos remidos, eu coloquei 21, 3. Apocalipse 21, 3, mas na verdade é 22, 3, tá bom? Que foi o que eu acabei de ler aqui. E então nós juntos, desfrutando da companhia uns dos outros, nós contemplaremos ao nosso Senhor Jesus. E também aqui a linguagem de Apocalipse 21 e 22 é muito mais da linguagem de negação. É porque, assim, essa é uma maneira da Bíblia usar, e nós também usamos, né? Uma maneira de expressar realidades. Então, João está expressando isso
para falar assim, olha, é diferente das coisas que nós estamos experimentando aqui, né? É uma linguagem comum assim, eu comprei um carro novo, você tinha um carro velho, então você compra um carro novo. Então você vai explicar para a pessoa, olha, o meu carro é novo, ele não mais dá problema no freio, né? Ele não mais dá problema, ele não mais fica fazendo barulho, né? Carro velho fica fazendo um monte de barulho. Carro novo, então, não mais faz barulho. Eu estou definindo isso através de negações. João está fazendo isso, né? De realidades ruins que nós experimentamos. E João está falando, olha, não será dessa maneira. Eu não tenho tantas palavras para expressar como vai ser, porque é demasiadamente maravilhoso. Mas olha, eu posso falar como não vai ser, para que vocês possam expressar isso, para que vocês possam imaginar isso. Então, não haverá mar. Olha Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Talvez aqueles que gostem de praia, como eu, né, podem olhar para isso e ficar triste. Poxa vida, Léo, você falou que vai restaurar todas as coisas, não vai haver mar agora? Irmãos, o texto não está falando aqui do mar no sentido de praia ou litoral, como nós imaginamos, tá bom? Vai ter, provavelmente vai ter, né? O texto está falando aqui de mar, é que a imagem de mar para os israelitas era uma imagem de caos, né? Geralmente, se você for ler o Antigo Testamento, né, a imagem que eles têm do mar é a imagem de caos, tá bom? Então não mais haverá caos, essa imagem que João está falando aqui. E também pode ser que ele está falando, olha, não mais haverá água salgada. Pode ser isso também, tá bom? Mas haverá litoral, haverá, essa é o que Deus fez, né? Esperamos isso, tá bom? Então, parece ser essa imagem que João está passando. Se você tem um livro, você pode ler nesse último capítulo, o autor dele vai trazer essa imagem do mar um pouquinho mais explicada. Não tenho tempo para ficar trabalhando todos os textos e a explicação, tá bom? Não haverá mais separação entre Deus e o homem. Olha o que ele diz no versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não haverá mais separação entre nós e Deus. Não haverá. Isso que nós experimentamos hoje, nós não estamos na presença de Deus em plenitude como nós gostaríamos. Nós sentimos esses ruídos, essas barreiras em nossa presença com Deus, né? Nós sentimos que Deus está em outra dimensão. Isso vai acabar porque o trono de Deus estará com os homens. Não haverá, então João está falando, mais separação entre Deus e os homens. Ele também diz, olha, não haverá no capítulo 4, mas dor, morte e luto. Aí diz que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luto. E ele pinta a imagem aqui de Cristo enxugando dos nossos olhos toda lágrima. É isso que o João está pintando aqui para nós. Isso não haverá mais nos novos céus, na nova terra. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Não haverá mais nada disso. Também diz que não haverá mais nada que não tenha sido renovado. Ele diz, olha, no versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo terá sido restaurado, tudo terá sido renovado nos novos céus e na nova terra. Também não haverá mais ímpios, né? Ele diz no versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqueles que não entraram pela fé, que não se submeteram ao rei desse reino aqui, que não confiaram em Cristo, que não foram lavados e comprados por Ele, permaneceram nos seus pecados, esses serão lançados na punição eterna, no lago de fogo e enxofre. Não existe isso de que Deus salvará todo mundo.
Deus não vai salvar todo mundo, ele vai salvar tão somente aqueles que se submeteram a Cristo, que depositaram a sua fé tão somente em Jesus. É esses que estará com Cristo nos novos céus e na nova terra. Muitos desses foram assassinos, foram feiticeiros, foram mentirosos. Nós vemos na Bíblia Jacó, nós vemos na Bíblia Paulo, que foi um assassino, Jacó, que havia sido mentiroso. Olhando para as nossas vidas, talvez muitos de nós aqui nos encaixamos em alguns desses pecados aqui. Mas o ponto é que Cristo restaurou as nossas vidas e mudou as nossas vidas. E nós fomos perdoados. Então, João está falando, olha, aqueles que não se arrependeram, que não foram perdoados, esses não estarão nos novos céus, na nova terra. Pelo contrário, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O texto continua, não haverá templo. Versículo 22 do capítulo 21 ainda. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não haverá mais. O templo, lembra das aulas anteriores? O tabernáculo e o templo era a representação da expressão da presença de Deus entre o povo. Não haverá mais isso, porque Deus mesmo estará lá. Deus mesmo estará nos novos céus, na nova terra em plenitude. Então não haverá mais templo. Não haverá mais sol e lua. E aqui, mais uma vez, versículo 23, capítulo 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Aqui, mais uma vez, a gente parece que é o mesmo caso do mar ali. Nós não sabemos se haverá sol e lua. Provavelmente, provavelmente sim, Deus vai restaurar todas as coisas, assim. Mas parece que a imagem que João está falando é que não haverá mais perigo. A noite, principalmente na antiguidade, a noite representava perigo. Não existiam luzes assim para iluminar. Os soldados eles tinham que vigiar muito mais à noite, porque representava, e o próprio texto traz essa imagem, porque as portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. As nações andarão mediante a sua luz. Então, parece que é essa imagem aqui, de perigo. Então, parece que é isso que João está pintando para nós. Não haverá mais perigo, nós poderemos dormir em paz. Não precisará mais de cerca elétrica, de cadeado. Não precisaremos mais temer o assalto, tá bom? Mas pode ser também uma questão literal. Não haverá mais sol e lua, porque Deus brilhará para todos sempre, sobre nós. Então, pode ser essas duas coisas aqui. Mas a verdade é que o símbolo aqui é que não haverá mais perigo algum. Não haverá mais impureza, versículo 27, o último versículo do capítulo 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os eleitos estarão lá, aqueles que foram totalmente purificados pelo sangue de Cristo, que receberam já os corpos glorificados, Então, se viverão santificados de maneira perfeita e plena. Não haverá mais maldição alguma. Capítulo 22, 3 diz assim, olha, nunca mais haverá qualquer maldição. Tudo que nós vemos, meus irmãos, tudo que nós vemos, guerra, enfermidades, tudo aquilo que é decorrente da maldição do pecado. Lembra lá a aula de Gênesis 3, segunda aula, você pode pesquisar aí e ver. Tudo aquilo, guerras, doenças, enfermidades, os nossos problemas conosco, problemas psicológicos, os nossos problemas com os outros, problemas relacionais, problemas sociais, pobreza, racismo, tudo isso, todas essas maldições decorrentes do pecado, catástrofes naturais, isso não existirá mais lá. É isso que João está falando aqui para nós. Não haverá mais maldição alguma. Toda maldição não existirá
mais lá. E por fim, não haverá fim. Os novos céus e a nova terra, não haverá fim. E então, diz o versículo 5 do capítulo 22, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Nós não precisaremos, mesmo se existir o sol, nós não vamos precisar da luz dele, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá fim nos novos céus e a nova terra. Quando Cristo implementar o seu reino, nós viveremos eternamente. Irmãos, não consigo mensurar isso. Já parou para pensar? Não são 10 mil anos, não são 1 milhão de anos, não são 1 bilhão de anos, não são 1 trilhão de anos, não são 1 quadrilhão de anos, são por toda a eternidade. Toda a eternidade. Desfrutando da beleza de Deus, desfrutando de um mundo perfeito, desfrutando de Cristo. Toda a eternidade. Nos novos céus e na nova terra não haverá templo, sol, lua, impureza, mar, não haverá nada disso. E não haverá fim. Reinaremos com Cristo para todo e todo e todo e todo o sempre. Aleluia. E é por isso então que Apocalipse termina desse jeito. Olha só, agora dá para entender, né? Apocalipse 22, versículo 16. Jesus diz assim, olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva, a igreja, dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa da palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. E aí João termina então. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Jesus, sim, venho em breve. E João diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, depois que nós vimos tudo isso, o que não haverá, o que haverá, que outra oração nós poderíamos fazer senão, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, instaura esse reino, instaura, vem consumar todas as coisas, vem acabar com a maldição desse mundo, vem, Senhor Jesus, vem. É assim que o livro termina. A graça do Senhor Jesus, então, seja com todos. Amém. Amém. Então, Carson, no livro que nós estamos usando, diz assim, a maravilha do novo céu e da nova terra não é em primeira instância que você pode estar com sua mãe que já partiu, se ela morreu em Cristo, né? Então, a maravilha não é que nós vamos ver os nossos irmãos em Cristo. Isso é maravilhoso, mas não é a maravilha pintada aqui em Apocalipse. Sem dúvida, haverá uma reunião do povo de Deus, mas a Bíblia diz muito pouco sobre tais reuniões, comparado com o que ela diz sobre a pura, inimaginável e espetacular glória centrada em Deus, que será nossa para sempre, quando contemplarmos a Deus em todas as suas perfeições. Embora essas perspectivas de comunhão com os crentes, de desfrutar da criação, de não haver mais dor, luto, sejam maravilhosas, todas perdem seu brilho em comparação com esta visão da pura divindade, esta visão que nos consome, nos capacita e nos deixa perpetuamente transformados. Nada vai se comparar ao fato, nada disso que nós vimos, que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais mar, não haverá mais cal, não haverá mais esse sofrimento, isso tudo. Nada disso se compara ao fato de que nós veremos a Cristo, de que nós conheceremos a Deus plenamente e nós passaremos a eternidade das eternidades conhecendo a Deus, sabe por quê? Porque o nosso Deus é infinito, o nosso Deus, ele é infinito, assim, ele é grandioso. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo sobre Deus e nunca conheceremos o suficiente e nunca conheceremos tudo. Então não vai ser uma monotonia, sempre vamos ter coisas novas para aprender, sempre e sempre e sempre.
Nós temos um hino no cantor cristão, nosso cantor cristão, que ilustra isso bem, né? Diz assim, olha, nessa pátria de esplendor, eu hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Sim, nós veremos os nossos irmãos em Cristo, isso alegra os nossos corações. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Um puritano disse assim, se tivesse que ir ao céu, pense em tudo aquilo que nós falamos, do que não haverá, do que não haverá, do que haverá ali no início. Agora ele diz assim, olha, se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria um inferno para mim sem Cristo. Como eu anseio desejar e amar Jesus como esse homem aqui, Thomas Goodwin. Porque é realmente isso, meus irmãos. É isso que o Carson acabou de falar, é isso que nós acabamos de ver no hino. Nós temos que desejar, acima de tudo, estar com Cristo. Não é errado desejar a libertação do sofrimento, não é errado desejar a libertação do choro, da dor, do pranto, quando Cristo então curará todas as nossas dores. Não é errado desejar isso. Mas eu tenho que desejar, acima de tudo, a Cristo, a meu Senhor. A meu Senhor, por causa daquilo que Ele fez por mim, porque Ele me tirou de um lamaçal do pecado, porque Ele me tirou do inferno, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, e Cristo então experimentou a ira de Deus, que eu deveria ter experimentado. Cristo experimentou a separação de Deus, Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu não pudesse ser separado de Deus. Então, quando eu entendo aquilo que Cristo fez por mim, então o meu coração começa a desejá-lo mais acima de todas as coisas. Então, lute para desejar a Cristo acima de tudo. Medite sobre a obra dele, medite e ore e fale com ele, para que nós possamos ter um coração assim. Algumas aplicações que a Bíblia apresenta, né? Primeiro, nós devemos amar a vinda do Senhor. Paulo fala, né, que Deus dará a coroa da vida, não somente para ele, mas por todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, ame a vinda do Senhor, deseje a vinda do Senhor. Filipenses vai falar isso, né? A nós que aguardamos, esperamos a vinda dele. Aqui é aguardar ansiosamente. É pegar, então, as dificuldades da vida e falar, Senhor, como eu anseio pela sua vinda. Como eu anseio pelo dia em que o Senhor voltará. Como eu anseio pelo dia em que eu o verei face a face, pelo dia em que o Senhor me abraçará e enxugará dos meus olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor. Como eu anseio, Senhor, o dia em que desfrutaremos do banquete do nosso casamento. Nós devemos apressar a vinda de Cristo. Pedro vai falar isso. Existe um certo debate sobre esse texto, né? Porque Pedro fala, né, acelerando, né, apressando a vinda do Senhor. Existem diversas interpretações, mas de certa maneira a Bíblia nos chama a orar assim. Nós acabamos de ver, né? Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, vem. Né? Nós oramos no Pai Nosso, vem o teu reino. Né? Vem o seu reino consumado, Senhor. Nós oramos sobre isso. Então, alguns estudiosos vão dizer, né, que apressar a vinda do Senhor ali que Pedro está falando é evangelizarmos, né? O Senhor voltará quando a sua palavra estiver sido anunciada entre todos os povos. Então, se você quer ver Jesus vindo, então ardor missionário, né? Deseje, ore, ou vá, apoie envio de missionários, ou seja você o missionário. Ore para que o Senhor envie missionários para todos os povos, todas as nações. A imagem aqui, meus irmãos, não é de que Deus, assim, Deus estabeleceu um dia, e daí ele vai ver, os cristãos estão fazendo isso, então vamos adiantar aqui um pouquinho. Não. Deus já tem determinado o dia. Só que Deus também determinou os meios, né? E olhando então com a nossa ótica, com nossos óculos, nós podemos acelerar essa vinda. Que é o ponto, Pedro está falando, é como se Pedro estivesse falando assim, olha, vocês anseiam ver Jesus voltar? Então vão, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Nos planos de Deus, já tem um dia, mas não nos compete saber que dia é esse, Jesus falou. Não nos compete saber. Né? Muitos, durante a história da igreja, tentaram descobrir a data, tentaram descobrir a volta de Cristo e erraram feio. Esse é um erro grave. Tá bom? Não nos compete saber.
O que compete é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que anunciar o seu reino, eu tenho que me preparar, eu tenho que esperar. Então, olhando com os nossos óculos, se Cristo vai voltar depois que a sua palavra tiver sido anunciada entre as nações, entre todos os povos, entre todos os povos, tribos, línguas, então, o que eu preciso fazer? Logicamente, anunciar entre todas as nações, orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, como Jesus nos ensinou. Devemos orar pela vinda de Cristo, Apocalipse 22:20, Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. E devemos vigiar e estar preparados. Devemos estar preparados, meus irmãos. Existem várias passagens das Escrituras que nos ordenam, algumas parábolas famosas, né? A do servo vigilante. Existem algumas imagens de Jesus, ele virá como um ladrão na noite, né? E nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Nós estaremos com ele, viveremos em santidade diante dele. Então eu me preparo, né? Uma imagem imperfeita, mas que pode te ajudar é do casamento, né? Então antes do casamento nós já nos preparamos para a vida de casados. Nós estudamos sobre algumas questões da vida de casal, né? Nós fazemos curso aqui na nossa igreja, existe curso entre aspas, né? Nós fazemos um acompanhamento desde o tempo do namoro, depois faz um acompanhamento do noivado. Para quê? Para ir já trabalhando coisas para o casamento. A santificação é isso para os novos céus, para a nova terra. Nós desfrutaremos, então, é a própria imagem da Bíblia, o noivo e a noiva. Então, aqui, Apocalipse 21:22 é a consumação do casamento entre a noiva de Cristo e Cristo. Então, nós devemos nos preparar. E a preparação aqui é nos santificar. É falar, Senhor, eu quero me preparar para o dia em que eu te ver. Assim como uma noiva se prepara para o noivo, né? Ela não se prepara apenas no dia ou na semana antes do casamento, ela se prepara durante muito tempo antes, o noivo para a noiva e a noiva para o noivo. Assim eu quero fazer contigo, Senhor. Assim eu quero ser contigo. Para encerrar, partindo já para o final, eu gostaria de citar uma oração, né, do Vale da Visão, é uma oração, uma coletânea de orações puritanas, né? Compre esse livro, é um livro muito bom. Ele tem uma oração sobre esse desejo pelo céu, né, o céu e a terra. É uma oração linda, né, e ela expressa várias verdades. Eu gostaria de citar ela aqui para vocês. Depois você pode voltar, pegar esse slide, abrir e fazer essa oração, né? Lê-la, então, ler cada linha, cada frase e transformar essa oração em sua. Diz assim, olha, ó Senhor, eu vivo aqui como um peixe num vaso d'água, com o bastante apenas para continuar vivo, mas no céu eu nadarei no oceano. Aqui tenho em mim só o escasso ar que me mantém respirando, mas lá terei ventanias doces e refrescantes. Aviva minha fome e a minha sede pelo reino do alto. Aqui eu posso ter o mundo, lá em Cristo Senhor eu terei a ti. Aqui a vida é ansiedade e oração, lá é segurança sem suspeita, súplica sem negativa, né, sem declínio. Aqui as consolações são rudes, são mais fardos que favores. Mas lá está a alegria sem o amargor, a consolação sem o sofrimento, o amor sem a inconstância, o descanso sem a fadiga. Faz-me saber que o céu é todo amor. Faz-me saber que o céu é todo paz, onde o erro, o orgulho, a rebeldia e a paixão não vicejam. Faz-me saber que o céu é todo alegria, é o término do jejum, é o término da oração, é o término do pranto, é o término da humilhação, é o término da vigilância, é o término do temor, é o término do descontentamento. E leva-me logo para lá, Senhor. Ele termina com Maranata. Leva-me logo para lá. Esse é o céu. Então, meus irmãos, essas imagens deveriam moldar as nossas vidas, moldar a nossa vida. Né? Muitos de nós vivemos assim, olha, eu vou viver aqui para mudar o meu futuro lá na frente. Né? Como se eu pudesse perder a salvação. Não, você não pode. A ideia aqui é muito mais, olha, eu olho para o que está me esperando lá na frente e eu mudo hoje a minha vida aqui. Então, olhe para o que você terá no céu.
e mude a sua vida em relação a isso. Nutra o seu coração, porque assim você vai desejar orar mais, você vai desejar amar mais a Jesus, você vai desejar mais comunhão com Jesus. Então, ore e anseie por isso. Deixe que essa imagem dos novos céus e da nova terra moldem a sua vida hoje. Então, volte para esse texto, principalmente Apocalipse 21 e 22 e outros, Isaías, Mateus 24. Né? Volte e relembre, vez após vez, né? Com certa constância sobre essas verdades, para que isso possa moldar o seu coração e possa te fazer ansiar, para que você não possa ser frio, não possa ser esfriado por isso. Quantas vezes, quanto tempo eu vivi frio em relação a isso? Mas quando eu leio, então, é uma maneira com que eu tenho tentado acender, né, manter acesa essa chama, é relembrando dessas verdades, é orando sobre essas verdades com certa constância. Então, faça isso, para que o Senhor nos leve logo para lá, para que nós possamos desejar por isso. Tá bom? Aqui, aplicações finais da série. Então, antes, eu só gostaria de orar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Deus de toda consolação, Deus que é grande, mas que se revela, Deus que é o Criador de todas as coisas, nós nos achegamos diante de Ti nesse momento, Pai, com temor no nosso coração e com grande desejo, Deus, de vivermos de acordo com essas verdades. Senhor, ensina a mim e aos meus irmãos a amarmos o dia da sua vinda, a vigiarmos esse dia e, Senhor, a desejarmos isso ardentemente. Por favor, Senhor, ajude-nos aqui a vivermos à luz dessas verdades, Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome, Deus. E ao nos depararmos com as dificuldades dessa vida, que nós possamos então relembrar que lá no céu não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dificuldades financeiras, não haverá, Senhor, mais pecado, não haverá mais nada, nenhuma maldição. Nos ajude a nos lembrar disso. Mas acima de tudo, Senhor, ajude-nos a nos lembrar que no último dia nós estaremos contigo. Nós veremos Cristo, desfrutaremos da comunhão perfeita com Ele. E que aqui, Senhor, aqui agora nessa vida, nós possamos então buscar essa comunhão através da oração. Reordena, Senhor, os nossos amores, atraia o nosso coração para Ti, Senhor, para que possamos, Pai, viver para a sua glória aqui e apressar o dia da sua vinda, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo, que é o nosso Rei e que virá estar ao reino sobre toda a terra. Oramos confiados no nome dele. Amém. Amém. Então, meus irmãos, aplicações finais da nossa série aqui agora propomos um desafio para você. Leia a Bíblia toda. Comece em Gênesis e pare só em Apocalipse. Você agora já tem uma noção da história da redenção, uma noção panorâmica. Então comece em Gênesis e passe do jeito que está na Bíblia, tá bom? Até o final. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e por aí vai. Tá bom? Até Apocalipse. Comece, faz isso, leia 3 capítulos por dia, 4. Se não conseguir, leia 1, mas leia com atenção. Comece, você vai ver o quanto a sua alma será abençoada com isso. Segundo, pregue essa história da redenção. Use isso, tá bom? Para anunciar o evangelho para as outras pessoas, tá bom? Veja que em todas as aulas nós pegamos os grandes temas e porções das escrituras e tentamos aplicar para Cristo. Então, você pode anunciar através de cada uma delas, tá bom? Então, você pode anunciar, por exemplo, isso aqui, ó, você não deseja isso para os seus entes queridos? Participarem disso contigo? Então, uma maneira, você pode anunciar o evangelho falando disso. Olha, eu aprendi na EBD, na igreja, semana passada, né, sobre os novos céus e a nova terra. Aí você começa falando sobre tudo que você aprendeu e aí termina falando do evangelho. Olha, mas nós só podemos entrar pela fé. E não adianta eu esperar entrar nos novos céus, na nova terra, se eu não vivo uma vida aqui, se eu não confiei em Jesus aqui. Então, busco agora viver uma vida em comunhão com Ele. Eu só posso desfrutar disso pela fé. Lá não vai entrar
dolo, não vai entrar pecado, não vai entrar impureza. E a única maneira de eu ter isso, então, tirado de mim é pelo sangue de Cristo. É assim que nós anunciamos o Evangelho. Tá bom? Então, pegue essa história da redenção aqui e anuncie o Evangelho a partir dela. E relembre essa história da redenção. Meus irmãos, vez após vez, relembre disso, da grande história da Bíblia e de como você se insere nela. Isso vai fazer bem para a sua alma. Vez após vez, pegue os slides e relembre disso, para que Deus possa abençoar a tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus possa fazer você frutificar para a glória dele, tá bom? Eu espero que nós possamos nos ver juntos numa próxima ocasião, tá certo? Para quem está seguindo aqui os vídeos para quem é membro da Igreja Batista Itaipu, tá bom? Vocês então vão receber um último formulário dessa matéria e lá vai ter as últimas questões da prova, tá bom? Então, da segunda metade do curso, então relembre os slides se você quiser. E também nesse formulário já vai ter perguntas sobre o próximo curso que você quer fazer da EBD, tá bom? Serão dadas 2 opções para vocês aqui de História da Redenção e vocês vão poder escolher quais vocês vão querer fazer, tá certo? Deus abençoe. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, meus irmãos. Abraço, fiquem com Deus.